Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui com Maria Emília. Vamos esperar ela chegar. Hoje a gente vai bater um papinho, papo com as terapeutas nessa quarta-feira. Deixa eu ver se a Emília ainda está tentando. Para variar, eu estou sempre ao contrário na minha câmera, né? E aí, minha amiga? Oi, Viu, boa Tudo noite, bem com você? tudo. Ó, Estamos aqui uma vez, né? Boa noite aí, tem gente entrando já, que ótimo. sim. Anderson, boa noite. Como é que Estou estão as aqui, coisas? Como é que você passou seu dia? Bem cheio? não, até que foi bem tranquilinho, mas assim, eu estou sempre procurando saber onde é que eu vou me armar aqui para poder falar com vocês, porque cada dia eu estou numa casa, Que mas delícia! assim, aproveitando, eu não posso esquecer. Semana que vem eu estou em trânsito. Eu estarei voltando para a Bahia, então eu não sei como é que nós vamos fazer a minha live, a nossa live, né? Eu não vou estar presente, viu? Então a Mas então gente a vê. gente muda o dia. Um diazinho para a É, gente mudar, não tem problema. A gente posterga, na quinta, a depender da sua agenda. tá bom, Aí tá na semana ótimo, seguinte a gente volta para as quartas novamente. tá bom, que ótimo. Tem que lembrar, porque eu estava esquecendo que é quarta-feira que vem que eu volto aí para o meu calorzinho da Bahia, né? Não tá com calorzinho não, viu? Tá chovendo por aqui, aquele vento bem gostoso, friozinho. Tá. Mas eu garanto que Mas tá mais quentinho do que aí. de qualquer maneira, eu ia falar, sempre é mais quente. Hoje a gente está com 16 graus, Hum. mas quando a gente sai na rua, a sensação térmica diminui um pouco, porque tem muito Hum. vento, né? Tá dando uma microfonia, não sei se é aí ou aqui. Você tá ouvindo? Tá dando uma Não, não microfonia, estou. não sei se é aí ou aqui. Aqui não. Para mim está normal. Tá, então vamos lá. E esse tema de hoje, né? Eu não repito erro de Pois é. ninguém. Esse é um tema instigante. Quando a gente fala de padrão mental, né? É todo o processo de desenvolvimento humano, de crescimento, se a gente aborda o padrão mental, né? Porque afinal de contas é o padrão mental que faz a gente estar aqui vivendo o que a gente está vivendo. É, mas assim, eu faço tudo novo, eu não tenho esse negócio de repetir, não. É Seria quase ótimo, né? Tudo que a gente fizesse fosse novo, é, não é? é que tem o lado muito bom disso e tem o lado muito Sua ruim internet está disso, né? travando, O Emília. lado bom. Poxa, eu acho que será que é, né? O sinal. Você está com Wi-Fi ou está no móvel? Eu No estou com dado móvel Wi-Fi ou no residencial. Wi-Fi? Não, eu estou no Wi-Fi. Ah, porque tá congelando, você está ficando paralisada a sua imagem. Eu acho que eu vou. O problema é que eu não tenho nem como mudar de cômodo, porque tem Hum, gente nas outras dependências. tá. Aí deve estar longe do sinal, tá. Mas Eu tô se, vamos fazendo aí, vai dar certo. O recado vai ser dado. O importante é isso, né? se Estou precisar vendo o repetir pessoal alguma. entrando, Vanessa. Estou boa de vista, viu? E aí, Boa a noite. gente pode já começar dando uma iniciada nesse tema. Eu acho que hoje esse Sim, tema é bem interessante, que a gente vai falar aqui sobre um assunto que é comum, né, a todas as famílias. A gente vem de gerações e muitas vezes a gente não repete os erros dos pais. Isso é uma afirmação,
Mas a gente vai discutir, ver se ela é verdadeira, ou é mito, ou é falso. Então, Emília, eu estava olhando a árvore genealógica da minha família, a materna. Minha avó é de 1911. Olha só, 1911. Eu nem imagino como era a cultura, o comportamento de criação dos filhos nessa época. Deve ser, né? Foi totalmente diferente do que é hoje. E tantas mudanças vão acontecendo ao longo das épocas. A geração dos nossos filhos já são praticamente século XXI. Eu sou da década de 70, então sempre tem uma mudançazinha. Minha mãe é de 40. Então, assim, tem mudanças, mas a vida foi evoluindo, as coisas foram passando. E, de vez em quando, eu ainda me pego sendo apontada assim, você está fazendo igualzinho sua mãe. Até a forma de reagir diante de algum tipo de situação. E será que a gente vai acumulando isso? A gente vai gravando na nossa mente, no subconsciente? Como será se as gerações são tão diferentes, né? E hoje, eu fui criada de uma forma, com certeza você foi criada de outra, mas será que a gente repete o que os nossos pais fizeram? Será que a gente repete só erro ou repete também alguma coisa positiva? De onde vêm essas coisas, né? Esses padrões? E o que será que são padrões, Emília? Me ajuda aí. Vamos ver o que são esses padrões, essas coisas que a gente costuma desenvolver e repetir. É interessante a gente começar a pensar o que é um padrão, né? Um padrão é um conjunto de características semelhantes. Então, eu faço de um jeito, repito esse mesmo jeito, e daqui a pouco, quando eu percebo, eu repito de novo. Então, é um padrão, é aquilo que se repete. Padrão é isso, né? No nosso caso, como a gente está falando de padrões herdados de pais, será que nós, como filhos, ou os nossos filhos, repetem padrões? Sim, porque os padrões são absorvidos pela vivência, pelo dia a dia, né? Então, por exemplo, existe um padrão na minha família de como que a gente lida com dinheiro. Na tua família, a mesma coisa. Existe um padrão de determinada família que lida com o amor de um jeito, outra família lida de outra maneira. É por isso que nós temos todas essas diferenças de manifestação comportamental, porque o padrão é um conjunto de atitudes, um conjunto de comportamentos que nós elaboramos, assim, é um jeitinho de funcionar de cada um, né? Como é que eu funciono em relação a saúde, em relação à velhice? Então, esses padrões, normalmente a gente absorve da família, daquele primeiro núcleo que nos recebeu, né? E eles podem ser passados de geração em geração. Daí você, por exemplo, não foi criada pela sua avó, foi criada pela sua mãe, mas você está repetindo um padrão que a sua avó já fazia com a sua mãe. Olha que interessante. E a sua avó provavelmente repete e repetiu padrões que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com o pai, aprendeu... Então, assim, nós podemos estar repetindo o padrão de muitas gerações. Dentro da nossa família, é hábito isso, isso e isso. E a gente repete sem perceber, porque o padrão ele é adquirido, ele é estabelecido de uma maneira inconsciente. Tá? O padrão é isso. Agora, existem aqueles que, porque avaliam... não vou falar agora não, deixa para depois.
Eu acho que é importante a gente ir caminhando. Então, padrão é isso. Padrão é essa repetição. A gente absorve isso, a gente aprende isso na convivência, sem se aperceber, de maneira realmente muito inconsciente a princípio. Viu? Me lembrou, você falou assim, sua mãe aprendeu com sua avó e você não foi criada por sua avó e repete. Aí eu me lembrei uma situação que eu tinha, eu acho que uns 3 para 4 anos, nessa história minha mãe que me contou, que eu fiquei chateada porque elas não deixaram eu brincar, sair para brincar na área, né? E na oportunidade que eu tive, que a portinha, a tranca, né? Que antigamente aquelas casas tinham um portãozinho, né? Para sair para o jardim. Aí minha mãe disse que eu fui sair toda impetuosa, assim, eu vou me embora. E saí, vou procurar outro lugar para ficar. Toda assim. Aí minha mãe olhou assim, ah, rapaz, você está fazendo igual sua avó. Quer dizer, né? Eu não tinha, eu fui criada por minha mãe. Então, nesse momento dessa impetuosidade de querer tomar a frente, sair toda nervosinha, vamos dizer assim, minha mãe disse, ah, você está fazendo igual sua avó, peraí, volte já, mocinho. Então, desde pequeno a gente já está com essa, vamos dizer assim, essa informação na gente, né? Então, chega a ser até, eu posso falar de estar inserido no nosso subconsciente, a gente começa a repetir desde criança, eu acho. Só pode, porque não tem... Completamente certo isso. Desde criança, a gente repete os padrões que a família vai estipulando. Eu me lembro, partindo dessa, quem está chegando agora, né, Gisele, Mustafa, a Valentina, sejam bem-vindos, boa noite. A gente está falando de padrões mentais, né, e por que a gente, apesar de muitas vezes bater o pé e falar, não quero repetir o que os meus pais fizeram, quando a gente se apercebe, a gente está fazendo exatamente igual. Ou alguns de nós escolhe não fazer, define que não vai fazer e faz exatamente o oposto. Né? Se uma coisa não é boa, o oposto também não é. A gente vai percebendo isso no dia a dia. Mas eu estava me recordando, viu, de uma experiência, bem pouco tempo atrás, né? Um tempo atrás, a Vanessa, minha filha mais velha, ela, como adulto, né, se apercebeu de um padrão que eles, o casal, ela e o esposo, na época, estavam fazendo. Ela está na sala, ela vai dizer assim, isso é verdade, porque ela até chegou para mim e falou, mamãe, olha só como a gente não percebe que nós geramos um determinado padrão, a gente faz certas coisas sem se aperceber e a criança... Né? E uma das filhas dela, a segunda filha, a mais novinha, repetiu um padrão da família, que foi a hora que a minha filha falou, opa, nós precisamos mudar isto, porque senão esse padrão fica estipulado. Ela se apercebeu que o casal, quando chegava em casa, a Vanessa está colocando os olhos aí, dizendo que é verdade. Então, quando chegava em casa, e eu estou divulgando porque é uma coisa que não tem problema nenhum, né? Vai servir até de exemplo. Eles dois, como casal, chegavam em casa, abriam a porta, acendiam a luz, ligavam a televisão, ia para o rádio, quer dizer, automaticamente eles faziam uma série de coisas. E um dia ela abriu a porta, a pequenininha entrou na frente e foi fazendo exatamente o que o casal fazia. Isso. Aí ela, opa, precisamos mudar e prestar atenção nos padrões, né? E é isso, tem raízes tão profundas, que fica muito difícil de nós dizermos e avaliar onde foi, com quem foi. As raízes são profundas e a gente pode dizer assim, sem sombra de dúvida de não acertar, que 95% do que a gente faz hoje está sedimentado nesses padrões lá de trás. A gente também pode até comparar numa situação de você estar no mar, tomando um banho de mar, e você afunda e tenta fazer um esforço para submergir, respirar, e quando você chega na saída, começa
pega fôlego, vem uma onda, te afunda de novo e você continua naquele sobe e desce, sem ter uma opção. Então chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Já viu que o resultado que você está tendo é aquilo. Você sobe, respira um pouquinho e mergulha de novo. Fica a sua vida nesse sobe e desce. Então, não está tendo outro resultado. Então, eu acredito que a gente precise perceber isso e fazer novas escolhas, tomar outra iniciativa. No caso desse exemplo, é aprender a nadar, já que você está quase se afogando o tempo todo. Então, você tomar uma consciência, usar um equipamento que permita você se estabilizar nesse mar, que seria a nossa vida. Então, a gente fica subindo e descendo, repetindo, às vezes até sofre, mas acha, não, isso é normal sofrer. Né? É normal. Teve alguém que mandou aqui. Eu tiro o sapato. Eu tiro o sapato na entrada, como meu pai, e ensinei ao meu filho a fazerem igual. Sim. Sim. Né? E olha, esse é um padrão que foi estabelecido pelo pai dela, provavelmente estabelecido pelo pai do pai ou a mãe do pai, mas esse é um padrão que não causa transtorno. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente já pode relaxar um pouquinho, porque, assim, nem todos os padrões adquiridos são ruins, né? Porque se nós estamos aqui colhendo bons resultados, vivenciando de uma maneira positiva, é porque também somos levados por padrões positivos de atitude e de comportamento. Por que a gente para falar de padrão? Porque nem sempre os padrões são positivos, né? Por quê? E é interessante isso, porque eu sempre falo e eu vou repetir isso a minha vida inteira, porque isso faz uma diferença muito grande quando a gente percebe que ninguém vem com manual. Né? Porque quando a gente... Meu pai não veio com manual, minha mãe não veio com manual de instrução, eu também não, meus filhos também não, a gente elimina um pouco essa questão da culpa, né? Porque, ou então da raiva. Eu sou assim porque a minha mãe era assim, eu sou assado, então não tem muito disso, né? Existe uma imaturidade inicial, uma dependência, todos nós somos crianças, os nossos filhos nascem como bebês inseguros, indefesos, totalmente dependentes, e essa é uma das questões, né, que envolvem a formatação de padrões, porque a criança vai aprendendo pela convivência, pelo exemplo, por aquilo que é hábito, por aquilo que é dinâmica da família, né? Então, esses padrões, eles se instalam dessa maneira. E alguns padrões, aqueles que vão se transformando em padrões que vão nos desafiar verdadeiramente, são aqueles que são usados como mecanismo de defesa e proteção. Esses são aqueles que a gente vai ter um olhar mais cuidadoso, mas também eles são adquiridos num determinado momento, por quê? Porque eu precisei de defesa e de proteção e não sabia fazer diferente. Né? É uma questão, assim, muito humana, porque como nós somos imaturos no princípio, dependentes a princípio, inseguros porque não sabemos das coisas, nós desenvolvemos mecanismos. Como deu certo na primeira vez, o cérebro, que é um aparelho que só faz o que é melhor para a gente, o que acontece numa segunda circunstância? Ele vai trazer a mesma experiência como um padrão mental que deu um resultado numa determinada hora e não vai dar na segunda. O problema é que a gente nunca percebe na segunda, na terceira, na quarta, né? Precisa ter mais maturidade, mais independência emocional e crescer, na verdade, tem que se desenvolver. Né? E a gente percebe também que, às vezes, esses padrões, mesmo em situações que a gente poderia agir de forma diferente, inconscientemente a gente é levado, conduzido, porque é um padrão que é confortável. Você já sabe como fazer, já sabe como se posicionar naquilo que você
o que você falou, o cérebro ele quer economizar energia. Então, ele já tem uma informação, ele diz assim, não, por que eu vou criar outra sinapse se essa daqui é mais rápida e eu já fiz e já sei. Aí ele vai lá e tá. E hoje, eu conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre problemas na escola das crianças. Que as crianças, uma filha, uma menina, vai para a escola e a mãe sempre é chamada lá porque ela age de uma forma com os coleguinhas, com umas palavras assim muito sofisticadas, né? E já tal. E essa mesma situação aconteceu com uma amiga minha, só que eu fui visitá-la e eu vendo a gente ouvindo uma discussão, uma briga, assim, tipo, um adulto reclamando, pare com isso, você cale a boca, não sei o quê. E a gente foi no quarto ver. Quando chegou lá, era a filhinha dela, de 4 anos, falando com as bonecas. Aí ela me olhou assim, assustada. Falou, meu Deus, como é que ela está fazendo isso? E aí? É a mesma situação que que eu apontei agora há pouco, da minha própria filha com a filha dela. Então, esse é o momento em que nós, como adultos, cuidando de uma criança, podemos avaliar, através do próprio comportamento dela, aquilo que ela está aprendendo e avaliar se aquilo nós estamos fazendo. Porque pode não ser da mãe, pode não ser do pai, mas pode ser de alguém que está muito próximo da criança. Ela viu isso, ela está reproduzindo o que ela viu, né? E outra coisa, se essa criança ela é exposta rotineiramente a esse tipo de padrão de comportamento, ela acaba ficando com um repertório muito pequenininho de alternativas para lidar com essas situações. E isso faz com que também ela solidifique um determinado padrão. O padrão de ser agressiva, ríspida diante de situações desse gênero. Por quê? Porque vai ficando pequenininho. Quando vai pesquisar nas gavetinhas do cérebro a resposta melhor diante dessa situação, só tem uma ou duas. Esse é um repertório muito pequenininho, né? E muitas vezes um adulto se vê assim, com esse repertório pequeno de sinapses, né? De caminhos neuronais, a gente diz de caminhos neuronais. Então, é uma reavaliação minha enquanto mãe, enquanto filha, né? Enquanto pessoa na sociedade, porque a gente adquire muitos padrões na família, justamente porque o maior período em que nós, como crianças, somos dependentes e imaturos e indefesos é na primeira infância. Então, é sabido pelas ciências as ciências que cuidam do cerebral, dos neurônios, dessa coisa do desenvolvimento, é sabido que até os 7 anos de idade a gente já tem um conjunto de crenças que são padrões mentais e que dirigem o nosso comportamento durante muito tempo. Só na fase mais adulta que a gente vai se dando conta, né? Algumas crianças, que eu chamo de crianças de luz, no meio do caminho da banana para um monte de coisa, falam, não, isso não, por quê? Porque já tem uma sabedoria íntima, né? Mas não são todas, a maioria de nós realmente faz dessa... Ainda aprende e repete. Não tem vamos dizer assim, um momento de reflexão e de decisão diferente de tudo que já viu. E isso a gente for perceber, o planeta todo é assim, né? O mundo animal é assim, os padrões de comportamento que vão sendo repetidos. Isso são estudos feitos até nos siameses, nos macacos, e eles ensinam, passam de geração para geração os hábitos, os comportamentos para todos os membros daquele clã, né, daquele grupo. E também não são só coisas ruins, né? A gente também aprende os valores, né? Os comportamentos positivos, a maneira de atuar diante de fatos que vão contra o que a gente da nossa família. Né? E essas situações, Emília, das repetições,
quais são esses padrões mais comuns assim, que a gente pode pontuar? Eu queria colocar, antes de falar desses padrões mais comuns, eu queria falar de um aspecto que eu acho importante também, que faz com que a gente adquira esses padrões familiares nesse molde do inconsciente. Por quê? Porque tem um sentimento muito comum a todos nós, que é essa questão que você falou agora, né, sobre os macacos, por exemplo. Nós, humanos, nós precisamos pertencer, faz parte da lei. É essa coisa do clã, né? Então, para viver nesta família, para sobreviver nela, para pertencer a ela, olha, é uma série de detalhes, porque para sobreviver é uma coisa, para honrar o meu pai e a minha mãe é outra coisa, para pertencer a esse clã é outra coisa. Você percebe quantos detalhes numa única linha de necessidade, e daí a gente realmente gera, né, a gente adquire esse jeitinho de fazer as coisas, esse jeito de funcionar, né, esse padrão. E você me pergunta, quais são os padrões mais comuns, né? Na verdade, os padrões mais comuns é o próprio estilo de vida da família. Então, a gente tem que parar e observar muito bem qual é o estilo da família, esse é o padrão que normalmente nós seguimos, né? E também a qualidade das relações entre pais e filhos e entre membros de família. Como é que essas pessoas se tratam, como é que elas se relacionam, tem tudo a ver. Essa questão, assim, tem gente mais beijoqueira e carinhosa, eu vou falar só de coisas externas, né? Depois a gente pode falar de comportamentos mais emocionais, questões comportamentais, né? Pessoas que falam gritando, já viu que tem famílias que não falam, elas gritam. É comportamental, então é assim, é o jeito, né? São as crenças, os valores que essa família vivencia, o que é importante para cada família. Então, por exemplo, tem famílias que defendem determinados pontos de vista que tem 3, 4 elementos que não são da família, estão batendo de frente com aquilo, mas a família defende a unhas e dentes. Por quê? Porque aquilo virou um padrão, né? Então você tem aí padrões sobre sexualidade, sobre saúde, sobre doença. Padrões sobre doença é seríssimo, porque existem mulheres na família que todas morrem de câncer, todas sofrem de câncer. Existe um padrão adquirido ali e que vai gerar uma predisposição íntima, vai se acoplar, vai se assentar num conjunto de crenças sobre o que seja ser mulher nesta família e viver determinadas situações nessa família, né? E isso é passado de geração em geração. E aí você fala, poxa, a menininha que está lá na última fileira dessa cadeia, né, que é a filha, está herdando isso. Se não parar para quebrar a linha, para pensar, vai fazer do mesmo jeito, vai desenvolver, né? E assim, inclusive sobre nós mesmos, né? Sobre nós mesmos. Então tem familiares sobre quem somos nós dentro dessa família e que trazem um peso muito grande mesmo. Quando você falou disso aí, da questão de honrar, já tive casos em que a pessoa tem dificuldade em ter uma estabilidade financeira e durante a evolução, né, da terapia foi entendido que ela não podia, ela estabeleceu um teto máximo de valor que ela poderia ganhar, né? Porque se ela passasse desse teto, ela deixaria de honrar a família, porque se ganhasse muito dinheiro, deixava de ser humilde, deixava de pertencer ao clã da família, de honrar aquela família que lutou, que carregou, que trabalhou demais. Então, ela estava repetindo isso inconscientemente. Quando a gente conseguiu acessar essa informação, ela ficou chocada. Ela disse, meu Deus, como é que eu estou
batendo nessa mesma tecla, né? Repetindo esse padrão. E aí, a parte financeira dela tinha alto, quando ela passava daquele limite que talvez não honrasse a família dela, pelas crenças que ela estabeleceu, algo acontecia, ela criava situações que aí tinha um declínio financeiro, para voltar ao padrão familiar. Então, é muito importante a gente estar dando uma olhadinha de vez em quando, até nessa parte, né, financeira, porque a gente repete isso também. Como lidar com o dinheiro, que foi um assunto que você falou logo no início. E acabamos arrastando essas coisas, repetindo o comportamento, às vezes cegamente. E tem coisas que a gente repete que machuca, né? Tem um padrão familiar meu, que eu acho que, como a gente falou, né? A parte materna, minha avó, minha mãe, eu também. Que é aquela coisa de não ter dificuldade de aceitar ajuda. Não, eu resolvo tudo. E quem vê esse comportamento diz assim, sua mãe. A mesma coisa, a cópia, é cópia. Então, aí a gente para e fala assim, por que, gente, que eu... Afinal de contas, por que eu faço isso? Então, a gente já sabe agora que são essas coisas enraizadas lá no nosso subconsciente, talvez até no DNA, né, na memória cerebral, na memória de cada célula, que está interferindo nessas escolhas, nesse caminho que a gente vai traçar. Né? Sim. E aí? Pois é, nós temos essa coisa do DNA, está em pesquisa, né? Eles estão pesquisando aí o quanto no DNA, geneticamente falando, a gente já traz, né, esse tipo algum tipo de padrão, mas isso ainda é pesquisa. Nós sabemos também que aqueles de nós que carregam uma perspectiva reencarnacionista também pode trazer outro elemento aqui, que é padrão adquirido por várias existências praticando a mesma coisa. Hábitos, né? Padrões mentais são hábitos. Hábitos são coisas repetitivas. Então, a convivência com os pais na primeira infância, né, ou com aqueles que são responsáveis pela educação da criança, fazem com que os padrões sejam adquiridos, né? Porque nós temos que viver de uma maneira ou de outra a experiência da vida, a experiência que ocorre aqui fora, ela vai ganhar forma e significado para cada um de nós a partir da elaboração desses padrões. E padrões são significados que nós damos às coisas, são crenças, né, que a gente vai adquirindo e entrelaçando. Por serem os pais a única ou a principal fonte de informação e de formação desses seres minúsculos que somos nós quando crianças, né? Assim como nós somos os responsáveis e o principal informador e formador dos nossos filhos pequenos. Por que hoje se cuida muito da educação da primeira infância? Justamente porque é na primeira infância que a gente vai ter qualidade ou não nesses padrões. O quanto que esses padrões vão libertar o indivíduo ou vão aprisioná-lo. Então, imagina que uma família ela tem um estilo extremamente religioso no sentido castrador e punitivo. Sim, tudo é pecado, tudo é errado. Não é que a religião seja ruim, mas o processo religioso castrador e punitivo impõe nesta família uma dinâmica castradora e punitiva de uma série de coisas. Essa criança, esse bebê que vai crescendo dentro dessa dinâmica, ele adquire isso, tá? Ele vai desenvolver toda essa questão. Então, assim, será que eu estou repetindo? Para eu verificar se eu estou repetindo, né? Precisa trazer isso para a consciência. Por quê? Tudo isso está no inconsciente, na grande maioria das vezes está no inconsciente, né? A gente tem consciência até um determinado momento, porque a criança não tem maturidade
ela vai vivendo a vida e sendo influenciada pela vida, elaborando escolhas diminutas, até que um dia, crescida, adulta, ou ela continua repetindo tudo isso porque não para pensar, não para se observar, né? Ou então ela começa a fazer o processo de tirar do inconsciente e vir para o consciente. Aí a gente começa. Teve uma pergunta que me mandaram no direct, entrando nesse assunto de padrões, ela fez a seguinte pergunta. Quando a gente tem que tomar uma decisão importante, por que a gente paralisa? Por que a gente paralisa? Parece que o meu vídeo agora é que paralisou, né? A minha imagem paralisou. Então, existe uma série de respostas para essa pergunta da pessoa. Tá? Eu teria que, para poder responder melhor, teria que saber o que para ela significa essa paralisação. Porque eu posso paralisar, entre aspas, eu posso brecar a minha reação, para eu ter tempo de elaborar uma resposta mais bem pensada, tá? Porque aí eu estou quebrando o padrão. Agora, se eu paraliso, congelo e fico atrelada ao medo, é possível que aí tenha um padrão limitante que te faça congelar. Então, é difícil a gente responder exatamente a pergunta dela, dirigida a ela, sem saber qual é a causa ou origem. Percebe? E a outra hipótese desse congelamento é que talvez a decisão que ela tenha que tomar não esteja alinhada com os padrões do clã e ela fique insegura de tomar essa decisão ou não. Talvez ela queira adiar essa possibilidade. Então, ela paralisa e fica estagnada. Que é o padrão também, né, do castrador. Né? Isso não, isso sim, isso não. E aí, de repente, ela não explicou exatamente a situação, mas eu acredito que está dentro do que ela imaginou para a pergunta. Né? Os padrões também causam esse efeito. Sim. Eu acho que eu penso, viu, que para ficar claro e generalizado, é lógico que a gente está generalizando, a gente poderia colocar essas duas respostas. Primeiro, eu paraliso ou eu paro? Se eu paro, respiro, reflito, organizo e ajo dentro de uma concepção, o que é melhor para mim, o que é mais leve para mim, eu estou já no processo de consciência, quebrando padrões. Se eu paraliso, congelo, atemorizo, tem origens realmente em padrões que talvez eu esteja atendendo às questões familiares para poder sobreviver na família, eu esteja honrando uma figura ou estou ali emparelhada com a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão, né? E aí eu paraliso. E uma série de coisas. E aí existe um padrão. Né? Um padrão que precisa ser respeitado, mas precisa ser olhado para ser quebrado, né? Para ser vencido, não é nem quebrado, para ser vencido, porque existe aquela limitação. O padrão foi estipulado, a vida te apresenta uma nova situação, muito parecida com a anterior, é automático que a resposta anterior ela venha, porque ela já está preparada, como você falou, né, viu? Já é conforto, já é seguro, eu já sei. Então, só que eu estou num processo de ganhar autonomia, de fazer diferente. Aí eu posso dar uma congelada, e essa congelada é para realmente fazer ir para uma outra resposta, né? Fazer ir para uma outra resposta. Então, assim, olhando por esse aspecto, os padrões chegam a ser prisões, né? Aprisionam a gente de algum jeito. E tem alguma forma da gente começar a perceber e ver quando a gente está já revivendo esses padrões? A gente consegue perceber, né, Emília? Tem um jeitinho da gente tomar experiência na vida, né?
A gente olha pela própria vida da gente, né? O que que faz a gente perceber que a gente está seguindo um padrão que não é bom, que já não está sendo salutar? Porque, assim, os padrões, eles nos movem. Então, os padrões em si são bons. Eles servem, eles vão funcionar como prisões quando a gente fica nesse comodismo, nessa acomodação, nessa mesmice, nesse medo de romper, de crescer. Então, a grande sacada é que quando eu começo a ficar meio mal, aquilo já não está legal, aquilo não está saboroso, está criando um certo conflito, qualquer coisa que fique meio desajustada, meio em desequilíbrio, que não me deixe muito bem, é um sinal para parar. Lembra que a gente andou começando a falar de emoções? Então, as emoções, elas vêm para isso, né? Para nos dizer exatamente que tem algo acontecendo. Aí é propor a gente mesmo esse exercício de um autoconhecimento, essa coisa de começar a assumir a responsabilidade, porque se eu adquirir um padrão, nossa, que droga, né? Estou repetindo a mesma coisa que meu pai fazia. Tudo bem, mas a responsabilidade não é do seu pai, é sua. Então, a gente tem que fazer. O autoconhecimento exige essa autorresponsabilização, né? A gente desvincula a responsabilidade do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Por quê? Porque nenhum de nós tem manual de instrução. Todo mundo errou, todo mundo fez o que pôde, todo mundo fez o melhor de si, inclusive eu como mãe, a minha filha como mãe, a filha dela como mãe, né? E assim por diante, porque é de geração em geração. E a gente quebra esse ciclo através da autorresponsabilização e dessa percepção pessoal, do autoconhecimento. Tá? Aí, o padrão não me aprisiona, né? O padrão me leva a um degrau melhor, porque em reconhecendo, eu sigo adiante. Eu quero melhorar. Eu faço. Ter um resultado diferente do que meu pai teve, do que meu bisavô teve, e assim por diante. E a gente deixa essa questão de dizer assim, mas aquela coisa da vítima, né? Não, mas eu sou assim porque eu fui criado assim. Não, aí é a autorresponsabilização que você falou. E sair desse perfil de culpabilizar alguém, tomar a rédea e dizer assim, não, ok, eu errei até aqui, eu fiz esse padrão, construí isso, mas o resultado não está mudando. Então, muda o seu comportamento para obter um resultado diferente e você sair do padrão. É fácil? Sim. É facinho? Não. Mas se a gente for parar para observar, a gente já fez isso uma vida inteira a partir da idade adulta. Mesmo sem consciência efetiva, quantas coisas, a partir do momento que você ganhou maioridade, vou fazer diferente. E começou a fazer diferente. Porque você estar inserido num estilo de vida próprio familiar, isso é comum, porque nós pertencemos à família. Aí vamos amadurecer, isso não é. Não quero assim não, eu quero diferente. Então tem coisas que estão muito rápidas e a gente vai fazendo. O padrão, ele se torna difícil de entrar em contato quando a gente não para perceber os resultados ruins que estão acontecendo na nossa vida e nos responsabilizando por isso, como você falou, colocando a culpa no outro, se colocando como vítima. Aí tem um segredo, a gente tem que parar e falar, bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso é meu? Né? É dos meus pais? É da sociedade? Isso tem sentido para mim? Né? Esses pensamentos que eu estou tendo fazem sentido? São os pensamentos que eu quero continuar tendo? Por que eu estou pensando desse jeito? Me lembro que na época... Cabe isso na minha vida agora? Isso. Será que eu estou começando... Porque a gente começa a dar a atribuição de valor e um significado para tudo aquilo que nós vivemos. Mas a gente só faz isso se a gente parar. Se a gente não para, a gente continua vivendo como os nossos pais. Continua vivendo como os nossos... É igual a música, né? Então eu não paro. Eu quero muito não ser igual ao meu pai e a minha mãe. Eu quero muito não repetir o erro dos meus antepassados, mas eu não paro para fazer nada.
Então, eu continuo repetindo, porque isso é inconsciente. Quando eu paro, eu me responsabilizo, eu tomo consciência dos padrões como sendo como dirigindo a minha vida. Opa, que padrão que está me dirigindo nesse aspecto? No aspecto dinheiro, por exemplo, que padrão que está me dirigindo? Eu me lembro que há alguns anos eu tinha um padrão do tipo assim, eu ganho o suficiente para pagar contas. Era um padrão de família, porque meu pai suava a camisa para pagar todas as contas e vivia pagando todas as contas, nunca teve dívida. Eu peguei esse padrão e estou na minha vida. Nossa, cada vez que o salário entrava, eu falei, nossa, graças a Deus, deu para pagar as dívidas. Nunca sobrava, porque isso era um padrão, como você falou agora há pouco, né? Então, o que acontece? Esse padrão eu quero para mim? Não. Eu quero trabalhar e ter dinheiro suficiente para pagar, além de pagar todos os meus débitos, deixar os meus credores felizes, eu também quero ter dinheiro para viver melhor, para poder fazer uma viagem, quero ter folga. Estudar, viajar, enfim. Viajar, mesmo para ele ficar parado na conta, porque não pode ser só para pagar a conta, né? Tem que estar lá na conta corrente. Então a gente quebra esse padrão à medida que a gente compreende, à medida que a gente define, né? Agora, eu entro em contato com o meu passado, agradeço, honro meu pai, a minha família, porque isso também é importante. Eu herdei isso. Para que isso não tem como esquecer. E para que isso se transforme numa história melhor, mais ampla, com padrões mais positivos para frente, eu reformulo aqui. Né? Porque aí eu passo para filhos, para netos e para outras pessoas, e assim sucessivamente. Né? Para que todos nós possamos escolher conscientemente o que é que nós vamos estar repetindo ou o que nós vamos estar criando. Porque eu posso repetir padrões maravilhosos da minha família. São padrões bons, mas eu posso criar novos e ampliar novos, né? Criar um novo caminho, criar um novo padrão, enfim. É por aí, né? Responsabilidade, autoconsciência. E sai um pouco da zona de conforto, né? Como a gente falou, o nosso consciente, inconsciente e a mente, eles são dirigidos por padrões, crenças, e eles querem fazer aquilo que é mais fácil. E nem sempre quebrar um padrão é fácil. Eu lembro que minha mãe dizia assim, se meus filhos tiverem só o segundo grau, para mim tá ótimo. Né? Então, eu falava com meus irmãos, segundo grau, a gente não tinha nem ideia do que era faculdade, do que era isso, que era aquilo. Mas, quando a gente saiu, a gente começou a conviver com um mundo mais exterior, mais externo, a gente viu que a gente podia quebrar os padrões. Então, cada um galgou coisas a mais do que a expectativa de minha mãe. A gente conseguiu quebrar esse padrão. Mas se a gente não quebra, se a gente quisesse honrar, não, minha mãe definiu, ela taxou que para ela estava suficiente. E se a gente fosse se acomodar ao trabalho dela, eu consegui fazer graduação, eu já estava com 30 e poucos anos, então assim, demorou. Mas eu consegui quebrar o padrão. Então, e os irmãos também, mas para ela, hoje, ela que quer quebrar o padrão. Já entrou em 2 faculdades, mas ela diz, minha filha é muito cansativa esse negócio do computador. Ela ainda está guerreando com o padrão que ela estabeleceu. E pela idade também, acho que ela não consegue mais acompanhar o ritmo, né, da mudança, da tecnologia, mas ela está tentando. Então, ela disse, eu gostaria muito de concluir. Fez 6 semestres de jornalismo, depois se aborreceu. Eu disse, quase quebrou o padrão. Mas essa questão da gente conseguir perceber que a gente pode quebrar, que a gente não vai deixar de pertencer à nossa família, a gente não vai deixar de honrar o pai, honrar a mãe. Isso é muito importante, porque isso é muito enraizado no nosso subconsciente de pertencimento, né, de que eu preciso ser parecido para merecer estar junto.
Eu percebo que muitas pessoas também se paralisam com essa questão de querer pertencer, de manter um determinado padrão para ficar mais igualitário ali, não se afastar tanto. A gente poderia até dizer que existe um padrão, pelo menos no Brasil, né? É quase que comum a todas as famílias, um padrão de se responsabilizar pelo emocional do outro. É muito comum que a gente cresça ouvindo coisas do tipo assim: olha o teu irmão, olha o que você está fazendo com ele. Você viu o estado em que você deixou sua mãe? Menina, o seu pai vai ficar uma fera com você. Então a gente ouve essas coisas, e isso é de todas as famílias. Eu não vi uma família que não tenha isso ainda. Então nós, de uma forma geral, nós temos essa dificuldade que você está colocando, porque nós temos crenças muito fortes de que eu sou responsável pelo estado emocional do outro. Então, se eu escolho o que a minha alma sugere, o que a minha essência sugere, e a minha essência, muitas vezes, quer escolhas, quer caminhos muito diferentes daquele que a família traçou para mim. Percebe? E aí o que acontece? Eu fico no padrão da família, por quê? Porque eu tenho receio de não pertencer, de não ser amado, de não ser querido, de não honrar. Né? É muito complexo. Né? Então, eu acredito que vale a pena a gente deixar aqui essa questão. Vencer e ampliar padrões, derrubar padrões velhos que a gente não quer mais, é possível fazer sozinho uma porção deles. Em alguns momentos, quando a pessoa se sente emperrada, procure ajuda. Né? A gente sempre fala isso. A ajuda, às vezes, ela é temporária, só para você fazer o entendimento daquilo e depois seguir a sua vida. Agora, ninguém vive sem padrão. É bom falar isso. Ninguém vive sem padrão. O que a gente está procurando são padrões mais amplos e mais leves para serem vivenciados por nós todos. Né? É isso aí. Eu acho que a gente está encerrando, né, Vil? Sim. Sim, agradecer aí ao pessoal que veio. Que a gente, quarta-feira que vem, a gente não vai estar, porque eu vou estar viajando, voltando. Mas na quinta, a gente já deixa marcado aqui, mesmo horário. Aliás, você veja a sua agenda, Emília, como é que tá. Aí a gente vai informando aí. Na quinta-feira dá sim, porque eu tenho a minha paciente da quinta-feira, desse horário, ela está viajando também, casou direitinho. 19 horas a gente tem a live. Estou marcando aqui agora. Tá? Que é quinta-feira, dia 1º, não é isso? 1º de setembro, isso. Pronto. Tá bom? Fechou. Ótimo. Se alguém quiser sugerir um tema, a gente está topando o desafio aí, viu, gente? Tem alguém falando aí gratidão? É o Anderson. Gratidão. Gratidão para vocês, né, que estão aí ouvindo a gente nesse horário, agora, juntinho conosco. Vocês começam a se sentir à vontade para fazer outras perguntas, para mandar para a gente um tema, sugerir, né? E gratidão por todos aqueles outros que a gente sabe que também nos acompanham e vão ouvir depois, né, com a live gravada, sem sombra de dúvida, é sempre uma gratificação muito grande poder estar aqui. Viu? Vou deixar meu beijo carinhoso, o meu tchauzinho para vocês. E volte, amiga. Semana que volte. Venha para cá, para Pequena. Em Salvador, falando da nossa Bahia já. Tá bom? Tá bom. Beijão, Emília. Obrigada. Tchau, querida. Tá, tchau.